Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre um tema extremamente importante para os nossos tempos atuais, que é a ousadia inteligente, que a gente pode traduzir como uma coragem orientada ou uma coragem guiada pela intuição e pela bondade. Então, eu vou pegar aqui para ressaltar, para deixar mais claro, para ilustrar o que eu quero dizer com essa ousadia inteligente, um filme, famoso, clássico, que é o Lawrence da Arábia. Então a gente vai focar mais especificamente na personalidade do T.E. Lawrence, Thomas Edward Lawrence, e mais ainda a gente vai pegar um episódio muito singular que ocorreu na história humana, que ilustra de forma claríssima o que se quer dizer por uma ousadia inteligente, coisa que raríssimas pessoas nos dias atuais aplicam em suas vidas, nem são ousadas, nem são inteligentes, às vezes são um ou outro, mas não uma combinação dos dois. Então a gente vê que isso é algo que deixa as pessoas paradas em suas vidas justamente porque elas não aplicam as coisas mais importantes. Então teve um artigo que eu escrevi, um ensaio no meu blog, onde eu ressalto as 3 qualidades fundamentais para a gente ter um ser humano invencível, de certa forma. Essas 3 qualidades seriam justamente a bondade, a inteligência, no seu sentido mais amplo, e a coragem. Então, essas 3 qualidades bem desenvolvidas são raríssimas de serem encontrados em um ser humano hoje em dia. Se a gente tiver sorte, a gente encontra uma pessoa que tem uma dessas bem desenvolvida, mas as outras 2 nem tanto. Combinar as 3 simultaneamente é uma coisa fantástica e raríssima ao mesmo tempo. Então a gente vai falar um pouco sobre isso aqui hoje e eu espero que até o final fique claro o porquê disso ser importante para nós, em todos os tempos, mas especialmente no momento atual que a humanidade passa, um momento de desespero, dor e desorientação completa face aos desafios que são impostos pelas próprias circunstâncias naturais e pelas contradições internas de nosso sistema alimentado por uma lógica defasada, uma lógica pútrida, uma lógica completamente inadequada para os nossos tempos. Então, dito isso, vamos lá. Bom, antes da gente começar, a gente pode pegar uma frase da Grande Síntese, capítulo 83, que trata, se eu não me engano, do super-homem de Ubaldi. Então, olha só o que a sua voz diz nesse capítulo. Os normais podem passar a vida sem jamais mencionar o espírito, que é, para o gênio, a mais intensa realidade da vida. Resultado de um imenso trabalho no tempo, ele sintetiza os mais altos produtos da evolução e da raça, mas está sozinho. E sabe disso. Move-se numa dimensão conceptual que apenas seus iguais compreendem. Então, é exatamente isso o que ocorre. O gênio, seja ele artista, cientista, herói, administrador, místico, santo e por aí vai, tem várias modalidades, o gênio sempre é uma pessoa completamente deslocada da realidade pequena, a pequena realidade da vida cotidiana. Ele está vivendo em outros planos de vida, ele antevê coisas muito à frente, ele vê os fenômenos no seu aspecto mais profundo. E as outras pessoas, por serem incapazes de perceber essa profundidade fenomênica que anima e acaba impactando suas vidas, acaba jogando esse gênio para o lado e classificando ele como um anormal, ou melhor, um subnormal. Então, como um louco, como um doido varrido, como um imbecil, como uma pessoa que não fala coisas que são importantes.
Mas, no entanto, e a gente vê isso na história da humanidade, o tempo, né, à medida que ele progride, acaba trazendo a verdade à tona. Então aqui a gente tem a estátua do Giordano Bruno, que foi dessas pessoas, né, que conseguiram ver muito à frente do seu tempo. E por ver muito à frente do seu tempo, pagaram, né, ele no caso pagou um preço altíssimo por isso. Então, foi queimado, né, no ano de 1600, lá em Roma, né, na Praça dei Fiori, se não me engano, justamente por ele se recusar a se retratar perante a igreja. Então, o poder da época, a respeito de várias questões, dizendo a respeito dos nossos modelos, né, que a gente tinha do universo. Então, ele foi penalizado por isso. E em todas as épocas, as pessoas geniais elas são penalizadas, sejam sendo ignoradas, sendo ridicularizadas ou ainda eliminadas, que é o caso extremo. Bom, mas a questão aqui é a gente ressaltar que isso aqui que eu estou apresentando não é uma opinião, é uma visão e é uma realidade factual. O gênio, ele sintetiza o que? Resume o melhor que a gente produziu ao longo dos tempos em um único indivíduo. A gente pode ver como alguém que concentra todas as qualidades em uma única personalidade e com isso consegue se projetar para o futuro. E o trabalho do gênio sempre foi duro justamente porque ele está sozinho em seu plano. Então ele não tem ninguém que o compreenda. Não tendo ninguém que nos compreenda, a gente não consegue mais ter ajuda de pessoas. A gente tem que fazer tudo por nós mesmos. Nós devemos buscar resolver os problemas por nós. Nós não teremos ajudas da parte de ninguém, porque nós estamos, né, o gênio está num terreno que ainda não foi explorado e as pessoas estão lá atrás. Então, assim, não pode realmente ser contado, não se pode esperar nenhuma ajuda. E por causa disso também o trabalho é muito árduo para quem realmente se propõe a avançar na esteira da vivência e do conhecimento. Bom, vamos agora entrar um pouco no nosso tema aqui hoje e falar um pouco sobre o contexto histórico. Bom, a coisa é o seguinte, na Primeira Guerra Mundial, a Turquia, né, que ainda era um império, o Império Turco-Otomano, dominava uma vasta região do Oriente Médio, pequena parte da Europa. Vocês veem aqui o mapa, né, da região dominada pelo Império Turco. Então, era um império, uma superestrutura de poder, e os turcos eram aliados dos alemães, dos austro-húngaros na Primeira Guerra. E daí, claro, existia uma frente de guerra onde os britânicos estavam ajudando as tribos árabes que estavam dispersas, não havia uma nação, né, um estado árabe, a combater o inimigo comum. Então daí vocês veem aqui, né, o Egito era britânico e as tribos árabes elas eram alimentadas, né, com víveres, munições, treinamento pelas tropas do Império Britânico para combater os turcos, que eram aliados dos alemães. Bom, a coisa andava aí a passos lentos. A questão é que tinha uma pessoa, né, o Lawrence, ele era um tenente do exército britânico, arqueólogo, historiador, fazia poesia, escrevia. É uma verdadeira pessoa culta, muito estudada e muito apaixonada pelas coisas que fazia. Ele, por forças do destino, acabou sendo jogado, né, a participar desse conflito. E no filme, Lawrence da Arábia, quando ele é jogado nesse contexto,
nesse palco histórico, né, de combate, nessa frente, nesse fronte de guerra, ele inicialmente ele deveria acompanhar, né, um oficial do exército britânico que ia visitar um dos líderes de uma das tribos árabes principais, o Faisal I, e obter informações, né, e simplesmente reportar para os outros oficiais. Então essa era a tarefa dele. Só que por diversos acontecimentos foram levando o Lawrence a tomar iniciativas inesperadas que acabou fazendo com que ele liderasse a revolta árabe, o que acabou fazendo que os árabes conseguissem ter uma proeminência nesse processo de avanço e reconquista, né, de territórios, que antes era dos britânicos. É como se uma única pessoa tivesse acendido uma chama temporariamente dentro de um povo que não estava acostumado a tomar a liderança no processo, e isso acabou ofuscando por um certo tempo a influência britânica. É um fenômeno, digamos assim, que ocorreu, graças ao impulso de um homem. Bom, vamos encurtar aqui a história. A questão é a seguinte. O que eu acho que a gente pode começar aqui como marco inicial desse movimento, né, e que levou Lawrence a ficar famoso na história, até mereceu um filme, né, a conquista de uma cidade estratégica para o suprimento, né, de reforços, munições e tropas, que é a cidade de Aqaba, que vocês estão vendo aqui, fica bem aqui, né, nesse istmo que liga duas partes aqui do Egito, né, o deserto, né, o Sinai, e essa parte da Península Arábica. Aqaba era uma cidade dominada pelos turcos que era considerada impossível de ser invadida, tanto por terra como por água, ou quase impossível. Pelo mar, né, pelo Mar Vermelho, era difícil porque os turcos tinham canhões de 14 polegadas apontados para o mar. Então, assim, isso para um navio, né, da Marinha Britânica, né, poderia ser catastrófico, porque na tentativa de pegar uma cidade pequena, você poderia ter uma perda enorme. Então você tinha canhões gigantescos apontados para o mar, que poderia comprometer a tomada por mar. Por terra, você tinha um grande deserto, né, nas costas de toda a cidade, que é o deserto de Nefut, que era considerado intransponível pelos turcos. Era um deserto extenso e muito inóspito. Para se chegar até Aqaba por terra, você teria que cruzar esse deserto. E a travessia durava mais do que 15 dias, acho que entre 15 e 20 dias, um tempo extremamente longo, onde dificilmente você conseguiria chegar inteiro até o fim da travessia. Bom, então esse era o contexto da época. Aqui a gente tem uma foto do filme, né, um canhão de 14 polegadas, né, um dos canhões apontados para o mar. Aqui o deserto de Nefud, peguei essa foto lá do Google, também uma região extremamente inóspita e extensa. Então imagina você tentar atravessar com uma tropa, manter ela abastecida, motivada, energizada, para que chegando no destino final ela ainda tivesse força para combater, né, conquistar uma cidade. Bom, e daí aqui está o homem, né? O Lawrence da Arábia é um daqueles personagens que existem várias contradições, como em todo gênio, né? Mas ele, da mesma forma que ele tinha grandes defeitos, assim, ele era ingênuo, de certo ponto de vista, não manejava, não conhecia a fundo as astúcias humanas e até ficou refém delas no final. Ele era uma pessoa com uma visão muito à frente do tempo e muito inteligente.
e muito apaixonada. Ele não enrolava, ele não esperava ordens, ele ia atuando de forma inteligente e orientada, e ele obtinha sucesso. Nos lembra um pouco até o breve histórico fulminante, né, e fantástico de Joana d'Arc. Então ele era arqueólogo, militar, diplomata, escritor, até agente secreto, né, envolvido em várias atividades. É um homem extremamente culto e conhecia muito de filosofia, de pensamentos. Era um homem realmente que via a fundo as coisas. Logo, um inepto, né, considerado até um imbecil para os militares, né, para os seus colegas, porque ele via muito mais a fundo as coisas. Então, a realidade do Lawrence não era a realidade das outras pessoas. E ele teve, então, a partir dessa conquista, um papel de destaque na Revolta Árabe, que durou esses 2 anos finais, de 1916 a 18, na Segunda Guerra Mundial. O que eu acho marcante de personalidades desse tipo é que elas geralmente se envolvem de corpo e alma com aquilo que elas estão fazendo. Coisa difícil de ser encontrada hoje em dia, em qualquer ambiente de trabalho. E na vida pessoal mesmo. Então, o Lawrence, à medida que ele vai se envolvendo na problemática árabe, inclusive ele conhecia muito bem a cultura, a história árabe, ele vai se envolvendo e vai se tornando criativo nesse combate, vai tendo coragem e um impulso, uma intuição, né, um impulso nunca antes vistos, né, para conseguir contornar obstáculos e fazer coisas que ninguém antes tinha conseguido fazer. Então ele tinha uma iniciativa, ele era ousado, ele era intuitivo, ele era idealista e ele era muito inteligente, apesar de não tão astuto e político. É uma personalidade realmente incontrolável. E o que levou, né, enquanto a presença dele satisfazia interesses dos grandes poderes da época, que era Inglaterra e França, e mesmo Estados Unidos, mais de longe, levavam esses grandes poderes a até fomentar, alimentar essa atuação dele lá no Oriente Médio. Bom, mas enfim, quando ele cessou, ele cumpriu sua função histórica e já não tinha mais finalidade do ponto de vista dos poderes do mundo, ele foi tirado de cena, claro, de uma maneira bem suave nesse caso, não como Joana d'Arc. E ele ficou muito, mas muito abalado depois que acabou toda essa maravilhosa e brilhante atuação. E ele não percebia muito o porquê disso. Então o gênio sempre se decepciona com o mundo na medida que ele não percebe que o mundo funciona por vias da astúcia. Então, às vezes, o mundo está alimentando, sustentando o gênio, não porque ele acredita tem as mesmas visões do gênio, mas porque, de certa forma, aquilo que o gênio está fazendo pode ser aproveitado por determinados grupos que são muito poderosos e, por isso, acabam apoiando o gênio nas suas conquistas, nas suas teorias, nas suas buscas, nos seus pensamentos, nos seus heroísmos e por aí vai. Mas sempre é um interesse mundano, não é movido pelo ideal, é movido por coisas do mundo, do poder, do controle de determinados recursos ou situações. Então o Lawrence pode ser visto como um gênio, um cometa que passou pela Terra e teve um papel importantíssimo num período histórico e depois disso ele passou a viver uma vida mais recatada, mas continuando tendo suas visões geniais. Bom, vamos seguir em frente. O que aconteceu então? Eu recomendo até vocês verem um filme. O filme mostra muito bem esse fenômeno que vai crescendo com o tempo. O Lawrence, ele acaba aconselhando o Emir Faisal I a atacar Aqaba. E ele com conversas, né, fazendo
passando a visão dele, ele acaba convencendo o príncipe Faisal a ceder alguns homens para ele avançar e atravessar o deserto do Nefud. Apenas 50 homens para conquistar uma cidade considerada inconquistável. E o Faisal, nessa época, né, os árabes estavam sofrendo vários ataques dos turcos, então eles foram obrigados a recuar muitos quilômetros, né, para entrar em regiões onde os britânicos poderiam abastecê-los e treiná-los. Mas o Lawrence consegue esses poucos homens para essa empreitada. A gente pode dizer que o Faisal fez um gesto de fé, né? Exerceu um gesto de fé para com uma pessoa louca, né, que diria que ia conseguir coisas fantásticas. E o Lawrence, então, junto com o xerife, né, Ali, né, interpretado pelo Omar Sharif no filme, eles atravessam esse grande deserto, apenas 50 homens. E eles chegam, né, quando eles terminam e conseguem atravessar, eles encontram uma outra tribo, né, liderado pelo Al-Dabutai, interpretado pelo Omar Sharif, e o Lawrence e seu grupo acabam convencendo o Alda a participar desse ataque, fazendo uso, né, de conversas, né, que atraíram Alda. E é muito interessante assistir no filme todo esse desenvolvimento. Mas uma coisa interessante é ver que o que era julgado impossível acabou se realizando. Então, a impossibilidade estava na mente dos turcos, estava na mente dos árabes que não acreditavam em suas capacidades, estava na mente dos britânicos que se achavam superiores e que achavam que se eles não ousavam arriscar, né, porque quem é poderoso tem medo de perder um poder ou de ter sua imagem manchada, eles imaginam, se nós britânicos não conseguimos fazer isso, não ousamos, imagina esse povo inferior e bagunçado como os árabes. Então cada um acreditava na impossibilidade do fato de acordo com motivos diferentes, mas todos não viam com clareza que era possível fazer isso. A única pessoa que via isso foi o Lawrence. Então, é muito interessante isso, porque quando uma pessoa surge do nada e realiza algo considerado impossível por todos, a primeira reação é descrença. Depois, outros ficam boquiabertos, ficam negando por um tempo. E depois, ao longo do tempo, isso vai ficando mais claro. Então, quando Lawrence, seus 50 homens, né, soldados chegam, né, beduínos, chegam lá no acampamento de Al-Dabutai, depois de uma conversinha, Al-Dabutai decide também partir para essa empreitada. Então somam-se várias fileiras de homens para o ataque final à cidade de Aqaba. E daí essa é uma cidade que tinha, assim, se você conquistasse essa cidade, quem conhece a geografia e a topografia ia perceber que a partir dela os britânicos poderiam abastecer com suprimentos via mar as tropas para continuar empurrando para cima e avançando no Império Turco-Otomano. Então a conquista da cidade era estratégica. Então, maior facilidade de movimentação e etc. E como eu disse, era considerado impossível de ser feita, mas, no entanto, foi feita. E daí a gente tem aqui o filme, né? O filme é muito interessante você ver o filme, né? O filme como um todo, né? Mas todo o desenvolvimento que levou a essa conquista, que é a primeira metade do filme, é muito bonito e é muito interessante de um ponto de vista histórico, de um ponto de vista monístico, né, evolutivo, e do ponto de vista de arte também. As cenas, os enquadramentos, a transição de um plano para o outro, a música, os longos tempos
para você ter uma ideia do deslocamento geográfico, a cena no qual o Lawrence fica pensativo durante 5, 10 minutos antes de tomar a decisão, ter a iluminação de que a chave era ir para Aqaba, conquistar Aqaba, e isso era possível. Todas essas coisas são muito interessantes. Você percebe a história da época, a cultura, você percebe esse jogo de forças, você percebe como se dá o fenômeno evolutivo, como o gênio atua em nosso mundo, nesse caso um herói, o Lawrence, como as outras pessoas se mobilizam para que isso seja possível. Então a gente percebe as forças da história agindo em profundidade através de um personagem fantástico que, mesmo que tenha várias contradições, o Lawrence era uma pessoa que ele não é uma pessoa fácil de classificar, mas muito fácil de julgar, né? Mas existiam motivos muito profundos para ele estar atuando de certas maneiras que estavam em desacordo com o nível vibratório do mundo. Então tudo isso é possível sentir num filme desse tipo se você já tem esse nível de consciência monística dentro de você, você já vive essas coisas, você já compreende essas coisas. Então com isso um filme como esse fica realmente algo fantástico. Não é só uma aula de história, uma aula de evolução psíquica, de jogo de forças, de espiritualidade. É uma verdadeira deleite de uma forma de arte, é uma vivência, é um despertar de consciência, ou melhor, um dilatar mais de uma consciência já desperta. É algo realmente fantástico se a pessoa consegue ver filmes desse tipo sob essa perspectiva monística, coerente, unitária e sistêmica. Então fica aqui a dica, né, de filme, 1962, ganhou 7 Oscars, filme fantástico, sob vários aspectos. Então, lá a gente tem retratado esse episódio da conquista de Aqaba. Bom, o que a gente pode então tirar disso tudo? Bom, a ousadia seria o quê? A manifestação de uma grande coragem. E a inteligência? A inteligência, que seria a ousadia inteligente, né? O que seria essa inteligência? Seria o produto de um pensamento, só que não um pensamento racional, calculista, interesseiro, limitado, reducionista, vendo apenas componentes, seguindo regrinhas que a gente vê no mundo. Um pensamento profundo, um pensamento que flerta com a intuição, que vê a essência do fenômeno, antevê possibilidades, expande, vai além, quebra paradigmas, supera barreiras, expande os limites de atuação. Então essa inteligência que a gente está falando aqui. E quando a gente pega uma ousadia combinada com esse tipo de inteligência, a gente tem uma ousadia inteligente, que foi o que Lawrence implementou quando ele decidiu e se determinou, né, a ir até o fim na conquista de Aqaba. Então é uma característica de pessoas que convertem o impossível em possível. Então, claro, nem todos os impossíveis são possíveis, mas alguns impossíveis muito especiais são passíveis de se tornarem possíveis. E essa é a missão, né, a tarefa histórica dos gênios. Tornar o impossível possível e assim expandir as fronteiras da vivência, do conhecimento, da vida como um todo. Bom, o Lawrence ele escreveu um livro muito interessante baseado nas experiências de vida dele. Chama Os 7 Pilares da Sabedoria. Eu tenho, acho que lá na casa do meu pai, em inglês, esse livro. Um livro grande, grosso, mas muito profundo. Uma frase aqui que me interessou muito. Todos os homens sonham, mas não da mesma forma. Os que sonham de noite
nos recessos poeirentos das suas mentes, acordam de manhã para verem que tudo, afinal, não passava de vaidade. Mas os que sonham acordados, esses são homens perigosos, pois realizam os seus sonhos de olhos abertos, tornando-os possíveis. Então, com isso, eu termino essa breve apresentação. Eu espero ter estimulado algumas pessoas aqui a buscarem algo a mais da vida, a terem mais coragem e pensarem a fundo na hora de exercerem essa coragem nos seus trabalhos, nas suas relações pessoais, na sua convivência social. E também fica a dica aqui do filme. Eu espero ter trazido mais próximo também as maravilhas da sétima arte e relacionado história com evolução, com arte e monismo nessa apresentação. Então a gente fica por aqui e até a próxima, gente. Saudações fraternas a todos. Tchau.